E aí, nono ano, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Bruno trazendo mais uma revisão da aula de geografia para nossa avaliação que vai acontecer no próximo dia 8, terça-feira. Eu espero do fundo do meu coração que vocês assistam até o final, reassistam, assistam quantas vezes vocês quiserem, mas o importante é que vocês gravem aí na cabecinha de vocês o conteúdo que vai cair na nossa avaliação para que todos vão bem, tá? Mais uma vez, professor Bruno falando, Escola Pio X, uma turma excelente, que é essa turma do nono ano, disciplina de Geografia. Vamos que vamos. Galera, então a gente, nesse bimestre, o que estudamos? Estudamos os aspectos naturais, a extração de recursos do continente europeu, asiático e da Oceania. Bom, desses três continentes aí, Europa, Ásia e Oceania. Bom? E logo de cara, lá na página 7, no começo da primeira unidade trabalhada nesse bimestre, vimos sobre o relevo e hidrografia da Europa e Ásia. Vou destacar para vocês aqui aquilo que é Europa e Ásia. Tá? Ó, vou passar o traço aqui, só para início de conversa. Tá? E de repente, se você tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim depois, tá bom? Isso que eu circulei aqui, ó, é a união de Europa e África, tá bom? Aliás, perdão. União de Europa e Ásia. Olhei para a África aqui, esquece a África. A gente não está estudando a África, tá bom? É só isso aqui. Europa e Ásia, esse grande continente que a gente vê aqui, ó, que forma a Europa, a gente vai chamar ele de Eurásia, tá bom? Eurásia. A Eurásia, pessoal, esse grande bloco aqui que vai pertencer Europa e Ásia. Do ponto de vista físico, do ponto de vista natural, Europa e Ásia é um continente só, tá? Porque se a gente for pegar, por exemplo, os outros continentes, tem um oceano, uma porção de terra, tem um oceano separando um continente do outro, tá bom? Na Europa e na Ásia não tem isso, é um continente só, tá? Do ponto de vista físico, a gente chama de Eurásia, tá bom? Eurásia. Nossa, barulho ali fora. Achei que era aqui dentro. Europa e Ásia. Acontece, tá? Gravação na pandemia é assim mesmo, tá bom? Esqueçam isso. Retomando o assunto, Europa e Ásia juntas vão formar a Eurásia, que é um bloco só, um continente só, do ponto de vista físico. Do ponto de vista social, do ponto de vista político, são dois continentes, né? A gente vai ter aqui a Europa, né? Daqui vai ter a Rússia, vai ter a divisão aqui pelos montes Urais. Então aqui a gente vai ter Europa, EU e Ásia. AS, beleza? Então, do ponto de vista físico, é um continente só, mas do ponto de vista político são dois. Bem aqui no meio, a gente vai ter os Montes Urais. Né? Montes Urais, com U, não é Urais não, de sítio. É Montes Urais, com U de uva, tá bom? Montes Urais. A principal função aqui política dos Montes Urais é separar a Europa da Ásia, tá bom? Então, para cá do Montes Urais, você passou os Montes Urais para cá, você está na Europa. Dos Montes Urais para cá, você está na Ásia, beleza? Então, a Ásia, dois continentes, Ásia e Europa, dois continentes, e do ponto de vista natural é um só, beleza? Simples, não? Aí eu trouxe para vocês também, né, a gente viu, as principais bacias hidrográficas que tem na Ásia, na Eurásia, né, tanto na Europa quanto na Ásia. A maior parte das bacias hidrográficas desaguam no mar, tá? Ou no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, no Oceano Índico, né, no Oceano Glacial Ártico, enfim. A maior parte dessas bacias são bacias exorreicas. Pessoal, letra feia, tá? Mas é que, ó, tô escrevendo pelo mouse, tá bom? Então vamos dar um desconto pro professor aí. Quando os rios desaguam no mar, tá? No mar, são bacias exorreicas, tá? Desaguam no mar, no oceano, enfim.
Quando as bacias, algumas dessas bacias aqui hidrográficas desaguam dentro do continente. Quando as bacias hidrográficas desaguam dentro do continente, é endorreicas, tá? Gás. Perdoem a letra aí. Importante que vocês compreendam. Então, endorreicas quando essas bacias desagam dentro do continente. Como a Eurásia é um continente muito grande, deixa eu destacar aqui para vocês a Eurásia, é um continente muito grande, né? Alguns rios desagam dentro do continente, tá? Desagam dentro do continente, dessas bacias endorreicas. O continente ele é muito grande, tá? Então, às vezes, quando o rio nasce em algum lugar aqui, ele vai conseguir desaguar somente dentro do continente, tá bom? Continuando. Então, basicamente, é assim que funciona o relevo, né, o relevo e hidrografia da Europa. Então, agora a gente vai ver o relevo e hidrografia, o relevo, né, da Oceania, da página 15. Quando a gente fala em hidrografia na Oceania, a gente tem que pensar o seguinte. Pelo povo da Oceania ter esse forte contato com o mar, tá? Sobreviver da pesca e tudo mais, né? Algumas atividades desses povos tem uma forte relação com o oceano, né? Por isso que vem o nome de Oceania, tá? A maior parte, o relevo da Oceania, galera, você tem que ter em mente, é um relevo bastante desigual, tá? A maior parte dele se concentra na Austrália, aí depois, né, vai se situar em Papua Nova Guiné e Nova Zelândia. Esses três países, eles detêm quase 98, mais de 98% do território da Oceania. Mas a grande parte, a maioria dos países, são micropaíses, pequenos países, eles são países formados por ilhas. Então, a principal formação do relevo da Oceania são ilhas, né? Principalmente em formato de atóis, né? Os atol. Como que forma um atol? Então, a gente tem a montanha que começa debaixo do mar, ela sobe, tem aqui o máximo dela aqui, ó. Essa parte que está em cima, ela vai sofrendo, né, erosão, ela vai diminuindo de tamanho. E o resto, né, que foi descartado, né, ou foi sofrendo temperismo, vai ficando aqui na sua beira, né? E ela vai aumentando o tamanho, até que tudo sofre erosão. Olha só como é que ela fica no final, né? Lugar bastante lindo. Então, basicamente, o relevo da Oceania é formado por ilhas. Não tem grandes rios, a maior parte dos rios, né, expressivos vão ser encontrados na Austrália. Mas, assim, quando a gente fala de hidrografia da Oceania, a gente tem que citar principalmente a relação dos povos com o oceano. Tá? As principais atividades desses povos, às vezes algumas atividades nativas, são ainda relacionadas principalmente ao oceano. Tá? Depois também vimos as principais fontes de energia, tá? Começando lá na página 28, isso é muito importante, as fontes de energia. Sem energia, basicamente, o ser humano não vive, não tem como gerar vida sem energia. Então, o ser humano, ao longo de sua história, sua trajetória aqui na Terra, ele foi buscando meios, né? Ele fornecendo meios para que encontre energia para que a vida funcione, ok? Então, o carvão mineral foi o primeiro tipo de energia encontrada pelo ser humano, né? O carvão mineral para gerar. Utilizado na China há milênios, há milênios de anos, há milhares de anos atrás é utilizado isso, tá? Seu uso se expande com a primeira revolução industrial, tá? A primeira revolução industrial aconteceu lá na Inglaterra, utilizava muito minas de carvão para que as indústrias funcionassem. A geopolítica do carvão mineral, guerra sino-japonesa na Manchúria, o nordeste da China, e a Segunda Guerra Mundial também. Teve muita ajuda do carvão, né? Principalmente para você gerar pólvora. Né? O petróleo, e aqui é muito importante quando a gente fala de petróleo, né? O carvão era um, o petróleo é outro. Outro material que fornece energia. O petróleo, na Eurásia, destaque para as jazidas na Rússia, Noruega e principalmente no Oriente Médio. O Oriente Médio, galera, é o lugar que mais detém petróleo do mundo, é o Oriente Médio. Okay? Na Oceania, as principais jazidas estão na Austrália. Em 1960, cria-se a OPEP, liderada pelos países árabes. A OPEP é a Associação dos Países que possuem petróleo. Tá? É a geopolítica do petróleo, né, que onde tem essas áreas de petróleo, tem muito conflito. Né? São várias nações, vários grupos que querem ter o poder, dominar essas áreas, para você ter acesso mais facilitado a esse petróleo, que é uma riqueza. Querendo ou não, o petróleo ele é considerado uma riqueza, é uma fonte de energia, e por causa disso, né, por ele ser um pouco escasso,
é difícil de você extrair, ele tem um alto valor econômico. Por isso, ali, grandes grupos, às vezes até nações, querem tomar o poder dessa área, formando ali alguns conflitos, atos terroristas e tudo mais. O gás natural, ok? Gás natural, os dois, na Eurásia, né, os dois principais produtores de gás natural vai ser a Rússia e o Irã, né? São dois grandes produtores. O gás natural é muito importante também para a geração de energia. Na imagem vocês podem perceber aí, os gasodutos, né, por onde os gás passam de um país para o outro. Isso, querendo ou não, gera energia. E por último, energia termonuclear, ok? Que é aquela energia produzida principalmente pelo uso do mercúrio, né? Olha só, energia termonuclear mercúrio, por urânio, tá? Que é um material radioativo, né? Que tem que tomar muito cuidado a ser manuseado, que um acidente, como por exemplo o acidente de Chernobyl, que a gente vai ver daqui no próximo slide, pode devastar uma área. É considerada uma energia limpa, porém o acidente que é o problema. Se acontecer um acidente de uma energia termonuclear, afeta uma grande área e por muito tempo. Principais reservas de urânio, matéria-prima para a produção de energia termonuclear. Então, o urânio, esse material radioativo aqui, ó, ele é a matéria-prima para você produzir energia termonuclear. Na Eurásia, Oceania, Austrália, Cazaquistão e Rússia. Maiores potenciais instalados: Alemanha, França, Rússia, Ucrânia na Europa, Japão, China, Coreia do Sul e Índia na Ásia. Então, os maiores acidentes conhecidos é o acidente nuclear na Eurásia, né, em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, e em Fukushima, no Japão, em 2011. Aconteceu o terremoto lá em Fukushima. Infelizmente aconteceu um acidente, né, de uma usina termonuclear e a cidade ficou devastada, né. Pripyat, na Ucrânia, que é esse acidente de Chernobyl em 86, um terço, você divide a Europa em três, né? Um terço da Europa, ela foi afetada pela radiação, né, através do acidente nuclear, beleza? Pessoal, então a nossa revisão fica por aqui. Basicamente é isso que vai cair na nossa avaliação. Peço que vocês assistam de novo, assistam várias vezes, o tanto que for necessário para que vocês compreendam. E também dê uma lida na apostila, nessas páginas que a gente foi retratando aí ao longo da nossa discussão, da nossa revisão, ok? É importante você assistir o vídeo, mas também é importante vocês lerem a apostila e estudar em casa, ok? Não sei mais o que acrescentar. Um forte abraço do professor Bruno, estudem, fiquem com Deus e até a próxima!